Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos reunidos na casa de Deus nessa tarde, para juntos como igreja poder adorar e bendizer ao nome do Senhor nosso Deus, a Ele que tem sido nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Eu quero dizer da minha alegria em poder estar aqui com os irmãos, para juntos crescermos em conhecimento e em graça na presença do Senhor, nessa grande bebê jovem. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. E para isso, para a nossa meditação nessa tarde, eu gostaria de convidá-los em um texto que eu gosto muito. Sempre que vou falar sobre oração, eu gosto de me recorrer a esse texto, não por displicência ou preguiça de outros, mas eu gosto muito de um texto de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Enquanto você vai localizando, eu quero glorificar a Deus pela vida de toda a igreja do Senhor aqui na Paraíba e sua extensão, na pessoa do nobre pastor José Carlos de Lima. Que Deus continue abençoando a toda esse campo, a toda essa igreja. Como também quero saudar a todos os coordenadores de jovens e também da EB Jovem, na pessoa do querido e simpático pastor Agábio. Muito obrigado, meu pastor Agábio, pelo carinho, pela receptividade. Que Deus abençoe esse evento, abençoe estas reuniões, e que nós possamos sair daqui, dentro dessas ministrações, muito mais crentes, muito mais cheios e muito mais alimentados da palavra do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Quem confirma dizendo amém? Meus irmãos, Lucas capítulo de número 18, todos encontraram nessa tarde? Diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, quanto à intenção de adverti-los, quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva, que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça, e porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Até aqui, meus irmãos, permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Como eu disse aos irmãos, eu gosto muito desse texto quando vamos falar sobre oração, pois essa parábola retrata muito bem, para nós como discípulos de Jesus, a importância e o benefício de nós estarmos em constante oração diante de Deus. Eduardo Bondes definiu a oração como a tarefa mais simples e mais extraordinária. Às vezes parece ser fraca, mas é poderosa. Ele define a oração como esta tarefa sublime,
e extraordinária. Hernandes Dias Lopes chega a definir a oração como a junção da onipotência divina à fraqueza humana. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando da mais extraordinária tarefa que nos é proposta. Mas nesta tarde eu gostaria de avançar com os irmãos em dizer que a oração não é apenas um privilégio, a oração nos é uma responsabilidade. E eu, com muita sinceridade, posso dizer nessa tarde que, como qualquer outra atividade no reino de Deus, para nós é muito mais fácil falar do que fazer. É muito fácil nós falarmos sobre perdão até o dia em que precisamos perdoar alguém. É muito fácil nós falarmos sobre evangelização até o dia em que colocamos os nossos pés na seara. E é muito fácil nós falarmos e cantarmos sobre oração até o dia em que você realmente decide orar como convém que nós oremos. É aí que nós descobrimos que a oração não é uma tarefa tão fácil de ser executada como muitos dizem. Pouco se acredita na verdade da boca de alguém quando ele diz que gosta de orar. Na verdade, em grande parte da nossa vida, não podemos dizer que gostamos de orar, porque oração é uma responsabilidade que vai além do gosto. Com vontade ou não, nós precisamos estar de joelhos diante de Deus. Jesus conta essa parábola em Lucas 18. Eu tenho quanto tempo, hein? Esqueci. Vamos embora? Então tá bom. Qualquer coisa a gente emenda uma na outra e 10 horas da noite a gente sai daqui. Lucas capítulo de número 18, nós não temos dificuldade de conseguir perceber qual a finalidade da parábola que Jesus está contando. Até porque Lucas ele faz uma introdução muito enfática do que Jesus está abordando sobre contou-lhes aos discípulos, propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar ou desfalecer. As duas parábolas que Jesus conta em Lucas 18 está falando acerca de oração. Uma está falando acerca da perseverança na oração. E a parábola do fariseu e do publicano, proposta a partir do versículo de número 9, está falando de humildade. Quando você vê alguém que frequenta e tem uma vida de oração frequente, e ele não é humilde, tenha certeza de que esta pessoa está orando errado. Porque quanto mais você ora, você não se vangloria, você se humilha. A classe da oração não são para superstars, super-heróis, super-crentes, super-vasos. São exatamente para aqueles que reconhecem com muita humildade, como o publicano: eu sou um pecador, Senhor, e eu preciso exclusivamente do Senhor. Agora, de uma maneira muito proposital, eu gostaria de citar uma pergunta de Jesus no fim desta parábola, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Jesus diz assim: eu vos asseguro, no verso 8, eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus não está fazendo uma pergunta vaga a quem lhe ouvia naquele dia. Jesus não está simplesmente soltando uma pergunta enigmática para provocar certo tipo de curiosidade na vida dos ouvintes que estavam diante dele naquele dia. Na verdade, se nós olharmos para todo o contexto, chegamos à conclusão que em Lucas 17, Jesus estava pregando aos ouvidos dos seus ouvintes acerca da sua segunda vinda. Portanto, a partir de Lucas 18, não é um novo sermão, é a continuidade do anterior. E Jesus começa a falar acerca de oração, logo após que ele deu uma extensa pregação de sinais acerca da sua segunda vinda. É por isso que
nós devemos ratificar aqui nessa tarde que nós devemos estar em constante oração diante de Deus, mediante os sinais que vemos, mediante as profecias que se cumprem, mediante ao calendário da Bíblia que se apresenta a nós. Quanto mais as horas passam, mais o nosso joelho deve se dobrar diante de Deus. Porém, embora essa seja a nossa expectativa, parece-me que quanto mais próximo está a vinda do Senhor, mais indiferente com as coisas de Deus as pessoas vão ficando. Parece-me que quanto mais perto está a vinda do Senhor, mais desanimadas e indispostas com as coisas de Deus as pessoas vão ficando. E uma das coisas que as pessoas vão ficando indispostas, desanimadas, que nós procrastinamos e negligenciamos a nossa vida em detrimento da nossa agenda secular, é a nossa agenda de oração. As pessoas hoje não oram. Nós falamos sobre oração e nos nossos cultos é ratificado sobre oração, mas muitos identificam que a oração é responsabilidade de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, irmãs do coque e líderes de departamento, quando na realidade a Bíblia não classifica de maneira eclesiástica homens para orar. Ela convida todos aqueles que são filhos de Deus para frequentarem constantemente a sala do trono de nosso Senhor. Se nós estamos aguardando um cargo para então orarmos, isso significa que não somos dignos do cargo que queremos. A nossa vida de oração não deve ser construída diante das responsabilidades que recebemos. A nossa vida de oração deve ser construída pelo sentimento de estar próximo e perto de Deus. Jesus diz que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que ao olhar para aquilo que Jesus está perguntando no versículo de número 8, e para aquilo que Jesus pregou no capítulo de número 17, e colocarmos um espelho, será que nós não veríamos a nossa geração? Pois muito se dizia, por exemplo, nos dias de Noé, o dilúvio está chegando, o dilúvio está vindo, e as pessoas não ligavam. E Jesus diz em Lucas 17, do 26 ao 30, e eu gostaria que você acompanhasse na leitura, embora as traduções diferentes, a minha King James atualizada, mas vamos lá. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, a beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Sabe o que esses textos estão apontando para nós? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando Jesus está dizendo nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, nós podemos parafrasear: trabalhavam, faziam seus concursos, faziam seus investimentos financeiros, plantavam na terra, sonhavam seus sonhos. Mas quando diziam para eles: o dia do Senhor vem, era como se estivessem contando uma história qualquer, uma lenda ou alguma coisa fictícia ao coração daquela geração. Não era falta de tempo, era falta de interesse. Não era falta de tempo, era realmente falta de prioridade. Olhe para mim e eu já me aguardo e previno por algumas caretas agora. Nós não oramos por ausência de tempo. Nós não oramos porque nós estamos com os dias muito corridos. Nós não oramos porque nós temos muitas atividades seculares, curriculares em nossa vida. Nós não oramos porque não temos prioridade nisso. Nós não oramos porque Deus não nos é de fato interessante.
Nós não oramos porque comunhão com Deus para nós é irrelevante para alguns. Sem um celular, sem mídia, sem rios, sem foto, a espiritualidade de muita gente morre e desaparece. O quarto fechado de oração revela mais sobre o nosso coração piedoso do que a exposição que nós temos aqui. Aqui, se nós dissermos assim, agora vamos dobrar os nossos joelhos e orar, você vai ouvir algumas pessoas orando em voz alta, você vai ouvir algumas pessoas se derramando, mas você só irá conhecer a sede do seu coração quando você puder vê-la em um quarto fechado, sem ninguém. Casavam-se e davam-se em casamento, mas as pessoas estavam indiferentes em relação a Deus. E esse é um reflexo dos nossos dias. As pessoas trabalham, elas casam, elas sonham os seus sonhos, mas estão indiferentes em relação às coisas de Deus. Eu acho interessante, John Piper disse assim: eu quero estar orando quando o Senhor voltar, ou quando a morte me alcançar. Será honroso para mim o meu Senhor me encontrar de joelhos. Meus irmãos, a oração não é apenas mais uma tarefa da grade curricular de um discípulo. A oração não é mais uma responsabilidade em uma confissão de fé da igreja em que nós fazemos parte. A nossa vida de oração, sem dúvidas, é a mais vital, a principal e a mais importante tarefa que nós vamos executar. Porque se nós não orarmos, todas as outras coisas ao nosso redor vão minar, vão secar, vão estagnar, vão ser entulhadas. Eu não estou dizendo que sem oração você não será capaz de realizar alguns sonhos, você não será capaz de passar por algumas portas, você não será capaz de ter algumas coisas. O que eu estou querendo dizer é que sem oração, todas estas coisas serão como relva murcha e seca ao nosso redor. Não vai fazer sentido, porque só a oração é quem rega com o orvalho dos céus a nossa vida, a fim de que ela floresça. Só a oração tem a capacidade de regar a nossa alma com águas que vêm diretamente do trono de Deus. Só a oração tem a capacidade de nos colocar diante do Senhor, a fim de que a nossa alma possa respirar o oxigênio puro do céu. Só a oração tem a capacidade de desintoxicar a nossa alma com as ansiedades da vida. E Jesus começa a contar esta parábola. O que é uma parábola? A expressão parábola vem do grego parabolê, que significa comparação, ou colocar ao lado. Isso reflete a natureza de uma parábola, que era pegar a espécie de uma história e colocar ao lado de uma verdade espiritual para aplicar lições aos ouvidos de quem estava presente. Dentro da cultura judaica, isso era muito comum e uma maneira muito didática dos rabinos utilizarem. E Jesus, sendo um mestre por excelência, pregou muito através de parábolas. Jesus contou muitas parábolas ao longo do seu ministério. Jesus se utiliza deste método popular entre os judeus para trazer verdades espirituais do reino de Deus ao coração daquela geração e consequentemente a nós como igreja. Perceba que, se você abrir a sua Bíblia comigo nessa tarde, em Mateus capítulo de número 13, versículo 10 ao 17, os discípulos de Jesus interpelam a ele dizendo: por que o Senhor ensina por parábolas? Por que o Senhor prega por parábolas? A resposta de Jesus, em Mateus capítulo de número 13, do versículo 10 ao 17, ele diz assim para nós a partir do versículo de número 10. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 10, ele diz assim para nós, explicando o porquê ele prega através de parábolas. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais lhes se dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem,
até o que não tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. As parábolas que Jesus pregou ao longo do seu ministério tinha a intenção de revelar e ocultar. Revelar aos que criam e aos que tinham fé, revelar aos discípulos e aos sedentos, mas ocultar dos fariseus e incrédulos, por conta da dureza do seu coração, da incredulidade do seu coração. Eles eram tão incrédulos e o seu coração estava tão duro, que Jesus lhe pregou acerca de parábolas, através de parábolas, para que vendo não enxergassem, e ouvindo de fato não ouvissem. Mas aqueles que eram humildes e criam em Jesus Cristo, e eram seus discípulos e tinham sede do reino de Deus, as parábolas lhes eram como verdades esclarecedoras de um reino extraordinário que estava chegando para mudar as suas vidas. Dependendo do critério que se usa para poder contabilizar as parábolas de Jesus, Jesus contou algo em torno entre 30 a 40 parábolas ao longo do seu ministério. A partir de Lucas capítulo de número 18, versículo 2, nós temos a parábola que chamamos de a parábola da viúva e do juiz iníquo. É necessário lembrar aos irmãos nessa tarde também que Jesus não dava títulos às suas parábolas. Ele não dizia: sentem agora e eu vou lhes contar a parábola do filho pródigo. Sentem agora e eu vou lhes contar a parábola da viúva e do juiz iníquo. Sentem agora e eu vou lhes contar a parábola do semeador. Ele simplesmente contava as parábolas. O título foi dado a fim de que nós pudéssemos compreender melhor do que se trata, mas Jesus não dava títulos às suas parábolas. É necessário dizer também que Lucas é o único a registrar esta parábola entre os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. João, escrevendo o seu evangelho de uma maneira universal e diferente dos demais, não se encaixa dentro dos sinóticos, pois a palavra sinótico carrega consigo o termo de ler em conjunto, algo que pode ser lido em conjunto, visão conjunta. Apresentada a estrutura desses três evangelhos, a sua narrativa e o seu conteúdo, ele é muito similar e é muito parecido, mas Lucas é o único de tratar desta parábola dentre os três evangelhos sinóticos. E a Jesus começa a apresentar para nós, dentro desta parábola, um juiz sem misericórdia, uma viúva insistente no tribunal da injustiça. Um juiz sem misericórdia, uma viúva insistente no tribunal da injustiça. E ele diz para nós: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. O juiz, dentro desta cultura, era responsável por administrar a justiça. Do que ele era responsável? Do que ele era responsável? O juiz tinha a responsabilidade de administrar a justiça de acordo com a lei de Moisés. Ele era encarregado de ouvir casos, ele era encarregado de decidir disputas, de garantir que verdadeiramente a lei fosse aplicada de forma justa àqueles que vinham até ele para pleitear a sua causa. O juiz deveria ser alguém justo, alguém que pela lei de Moisés pudesse julgar de acordo com o coração de Deus. O juiz, ele era um representante da autoridade, e ele deveria exercer proteção aos vulneráveis, como os órfãos e as viúvas. Mas esse não era o perfil deste juiz. Vejamos qual era o perfil deste juiz: não temia a Deus, não respeitava homens, não tinha amor pela justiça, e atendeu a viúva para não voltar a ser incomodado. Ele disse: como esta viúva me molesta, me importuna, como ela me incomoda, eu farei a justiça, não porque sou justo, mas para que ela não volte a me incomodar. Ele não era a espécie de alguém que honrava verdadeiramente a lei de Moisés e julgava de acordo, poderia se julgar com compaixão dos órfãos e das viúvas. Só que, do outro lado, nós temos uma viúva indefesa. O injusto juiz não temia a Deus, não respeitava homens, não tinha amor pela justiça, não tinha compaixão por ninguém,
Mas o versículo de número 3 diz que nesta mesma cidade havia uma viúva, que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Faz-me justiça, julga a minha causa, ouve o meu clamor, atenda a minha petição, resolva o meu problema. Só que os ouvidos do juiz estavam fechados e o seu coração trancado. Observe-me bem aqui nessa tarde, meus caros irmãos, que dentro da cultura judaica, as viúvas eram frequentemente dependentes de outros para sua própria sobrevivência. Se ela não tivesse um parente, se ela perdeu o seu marido, se ela não tivesse um filho, se ela não tivesse um parente de figura masculina para que pudesse lhe fornecer proteção e segurança financeira, a sua voz era nula. A sua voz não tinha vez, a sua voz não tinha peso, a sua voz não tinha identidade, a sua voz não tinha volume, ela era completamente nula e sem eficácia. A viúva também não tem um advogado para estar diante do juiz para que lhe ajudasse com a sua causa. Ela não tem um filho para ir até o juiz e dizer: ajude a minha mãe. Ela não tem um tio ou um parente próximo para que pudesse fazer algo por ela. Embora Deus tenha dito que se importa plenamente com a causa das viúvas, Deuteronômio capítulo de número 10, versículo 17 e 18, o Senhor diz: pois o Senhor Deus é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Se a viúva não tinha um parente próximo para representar os seus interesses, ou na expressão que é Goel, parente remidor, para reivindicar as suas causas, ela não tinha vez diante de causas jurídicas como esta. Esta viúva da parábola de Jesus estava desprotegida e indefesa. Olhe para mim, você vai entender aonde eu quero chegar. Ela estava desprotegida e indefesa. Ela também era anônima, ela não tinha nome, ela não tinha vez, ela não tinha voz, ela não tinha identidade, ela não tinha uma estrutura. Ela estava sem proteção, sem um protetor natural. Não tinha ninguém por ela, ninguém pela sua causa, ninguém para lhe ajudar, ninguém para lhe auxiliar. Ela também não conhece e não tem o respeito do juiz. O juiz olha para ela como se ela fosse um nada, uma folha seca que o vento pode levar, mas uma escória da sociedade que teve a plena insatisfação de perder aquele que ele amava. E o juiz pensa: o que eu tenho a ver com isso? Ela não tem um representante, um amigo, um filho, ou muito menos um advogado, mas ela tinha uma virtude: a perseverança. Oh, meus irmãos, ela tinha uma virtude, a perseverança. O juiz olhou para ela e disse: eu não estou nem aí para a sua causa. Ela deu meia volta e voltou no outro dia: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Mais uma vez ele ouviu da parte dela, ouviu da parte do juiz: eu não quero saber da sua causa, ela não me interessa, eu não vou julgar, eu não vou atender. Ela deu meia volta e voltou no outro dia: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Apesar de inúmeros fatores que contribuíam para lhe causar desânimo, que contribuíam para provocar a sua desistência, que contribuíam para que ela pudesse desistir, ela permaneceu algum tempo insistindo, até que o juiz lhe disse: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, farei a justiça para que não me importune mais. Esta parábola reflete muito um pouco da insistência da parábola do amigo importuno.
Era tarde da noite, o amigo está deitado na cama, quando chega o outro batendo na porta e dizendo: chegou alguém lá em casa e eu preciso de pão e preciso de peixe, dai-me para que possa servir aos meus convidados. Ele disse: eu já estou deitado, eu já estou pronto para dormir, mas ele permanece batendo na porta dizendo: dai-me para que possa servir aos meus convidados. A insistência e a perseverança. Olhe para mim nesta tarde. Se uma solitária e desanimada viúva conseguiu mover o coração de um injusto juiz, quanto mais os filhos de Deus podem descansar na certeza de que o justo juiz está ouvindo as nossas orações. Se ela, com todas estas certezas: eu sou anônima, eu sou esquecida, eu não tenho respeito dele, eu não tenho a misericórdia dele, eu não tenho um filho, eu perdi o meu marido e não tenho advogado, mas uma coisa eu tenho: perseverança. Se ela moveu o coração do juiz da injustiça, quem dirá nós? Quando dobramos os nossos joelhos para entrar em audiência com aquele que é bom por excelência e o seu caráter não conhece a maldade. Nós não podemos procrastinar a tarefa da oração, porque você não sabe o que um crente de joelhos pode fazer neste mundo. Nós não podemos tratar a oração como uma tarefa qualquer. Nós não podemos fazer como fazemos. Alguns joelhos dobrados, o celular do lado, respondendo notificações. Tenha desconfiança de pessoas que se gravam orando. Tenha desconfiança de pessoas que gravam seus momentos de intimidade. Tenha desconfiança desse tipo de coisas. Um belo dia chegaram para Billy Graham, bateram na porta do seu gabinete e lhe disseram: uma grande autoridade acabou de chegar para poder conversar com o senhor. Ele diz: diga que volte depois, eu estou em audiência com o juiz do universo e não posso parar agora. Aleluia, aleluia. Agora eu chego aonde eu queria meditar com você nessa tarde. Se você reparar bem, esta parábola não está nos colocando na qualidade da viúva, pastor Agabe. Esta parábola não tem a intenção de colocar Deus como representante do juiz. Qual é o cerne da parábola? A espinha dorsal da parábola. Parábolas não podem ser interpretadas ao nosso bel prazer. Parábolas devem ser interpretadas com o sentido correto pela qual Jesus decidiu contá-las. E o sentido desta parábola é o benefício de orar sempre e jamais, nunca, em hipótese alguma, desfalecer ou desanimar. Perceba que o juiz não é representado, uma representação de Deus nesta parábola, porque as características deste juiz ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão. Ele só atendeu para não voltar a ser incomodado. Deus, pelo contrário, ama ouvir a nossa voz. O fruto pelo qual Deus nos convoca a se aproximar dEle não é apenas a insistência, mas a redenção da nossa alma. Você já parou para poder pensar que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, não apenas para nos beneficiar com perdão dos pecados mediante a graça e a fé no seu sacrifício, mas o fim último pelo qual Deus nos proporcionou todas estas coisas foi para que Ele pudesse se relacionar conosco outra vez. Aleluia. Este juiz não gostava da viúva, não tinha a intenção de tê-la perto. Mas Mateus 27:51 diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
E muito pelo contrário do que uma teologia maluca querem colocar na cabeça de algumas pessoas nos nossos dias, de que o véu rasgou para Deus sair, o véu da carne de Cristo foi rasgado para construir um novo e vivo caminho, para que todos aqueles que hoje pela fé no seu sacrifício, cobertos pelo sangue do Cordeiro, possam entrar na sala do justo juiz e dizê-lo: eu vim para estar contigo. Deus ama ouvir a nossa voz. Aleluia. Deus ama ouvir o nosso pranto. As nossas orações são tão preciosas que Apocalipse diz para nós que há espécie de um recipiente com as orações dos santos. Quem disse para você que as nossas orações é qualquer coisa para Deus? Eu vou dizer de novo. Quem disse para você que as nossas orações são qualquer coisa para Deus? Nós podemos tratar a oração como qualquer coisa. Deus não trata a oração como qualquer coisa. Este juiz não gostava da presença da viúva, mas Deus abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, para que nós pudéssemos estar em comunhão com Ele por constante oração. Vocês gostam de Bíblia? É uma EB jovem. Hebreus capítulo de número 10, do versículo 19 ao 22. O autor anônimo aos Hebreus escreveu para nós da seguinte forma, em Hebreus capítulo de número 10, do versículo 19 ao 22, ele escreveu dizendo qual foi o benefício que nós recebemos, e ele diz, no versículo 19 ao 22 de Hebreus 10, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para vos purificar de toda a consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem dúvida mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa, Ele é fiel. O juiz desta parábola olhou para a viúva e disse: tome a sua causa e suma daqui. O juiz da nossa história abriu o caminho e disse: venha ao meu tribunal me dizer as suas queixas, venha ao meu tribunal me dizer as suas causas, venha ao meu tribunal, venha, adentre aonde eu estou, para que eu na sua alma seja um contigo e ouça as tuas queixas, fale a mim. Você pode ouvir a voz do injusto juiz nesta EB jovem dizendo: fale a mim. Pastor H, eu tinha prometido que não ia pregar, mas não está dando certo. Olhe para mim, meus irmãos. Quando nós nos aproximamos diante do tribunal de Deus, nós não nos aproximamos como rejeitados, mas sim como filhos reconciliados. Vocês ainda aguentam mais uma palavra? Romanos capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo de número 5, versículos número 1 e 2, dizendo para nós: portanto, havendo sido justificados pela fé, tendo paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Hoje, mediante o sangue de Jesus, você não chega como um rejeitado, você não chega como um excluído, você não chega como alguém sem identidade. Ao entrar na sala de Deus, Deus olha para você e
ele não vê um vil pecador, a marca do sangue do Cordeiro está na sua testa, e ele diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Já foi feito aqui, então eu posso fazer pelo menos uma vez. Segure a mão de alguém que está ao seu lado e diga para ele: pelo sangue do Cordeiro, nós temos audiência livre com o juiz do universo. Pode entrar, que a porta está aberta. Olhe para mim, gente, prepare o maior glória a Deus da sua alma. Nessa história o juiz era desconhecido, na nossa história o juiz é nosso Pai. Dobre os joelhos e ore: Pai nosso, Pai nosso que está no céu. Sabe qual é o mais extraordinário? Você não precisa fazer feito diante de Deus, você não precisa teatralizar diante de Deus, você não precisa de um português coloquial e correto diante de Deus, você não precisa colocar os melhores verbos com o plural e conjecturar todas as melhores palavras para estar diante de Deus. Você não precisa dobrar os joelhos e dizer: ó excelentíssimo juiz espalhado na eternidade, qual seja lá a tua força e distância que está de nós, a cruz nos deixou tão perto do seu coração que nós podemos olhar para ele e não dizer: ó divindade, ó soberano juiz. Nós temos a ousadia, o privilégio e o prazer de dizer: papai, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é teu, o Pai é nosso. Olha para mim. Primeiro, o juiz não representa a Deus. Segundo, a viúva também não nos representa, porque a viúva era anônima. Diga anônima. Nós temos uma identidade. No versículo de número 7, Jesus diz assim: e porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? A nossa certeza é que Deus nos elegeu em Cristo como seus filhos. Nós não somos desamparadas viúvas. Nós agora fomos chamados amigos de Deus. Eu não sei se isso vai fascinar o teu coração, moça, rapaz, tanto quanto fascina o meu, mas nós agora somos amigos de Deus. Eu não sei, pastor Agabe, se isso desperta tanta paixão no coração das pessoas como desperta no meu. Nós somos amigos de Deus, gente. Que privilégio extraordinário, solene, bendito ser chamado amigo de Deus. Pregador, isso é o Senhor quem está dizendo, não. Em João capítulo número 15, versículo 14 ao 16, se você quiser conferir, Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, mas já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas eu tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi. A vós designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. A primeira coisa que você deve ter consciência quando dobrar os seus joelhos para orar, saiba, você é escolhido de Deus. A segunda coisa é, você é amigo de Deus. Mas a terceira, você também é filho de Deus. Romanos 8, do 14 ao 16, Paulo disse: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escraviza para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito: nós somos filhos de Deus. Se nós tivéssemos a consciência de que somos escolhidos, amigos e filhos, nós íamos deixar de mediocremente comemorar o dia em que conseguimos orar 15 minutos. Olhe para mim. Nós deixaríamos de comemorar de uma maneira tão medíocre o dia em que conseguimos orar 10 minutos. Nós desfrutaríamos mais deste privilégio. Nós nos deleitaríamos mais neste privilégio. A oração não seria para nós um fardo, ela seria para nós alimento para banquetear. Segundo, em primeiro lugar, a viúva não nos representa porque ela era anônima, e nós temos uma identidade. Em segundo lugar, a viúva não nos representa porque ela não tinha um filho, ela não tinha um amigo, ou a espécie de um advogado que pudesse advogar a sua causa. Nós, no entanto, não temos apenas um representante, nós temos dois. Eu vou dizer de novo: nós temos dois representantes. O primeiro você pode escolher como você quer chamá-lo. Isaías chamou de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas o autor anônimo aos Hebreus decidiu chamá-lo de o nosso eterno sumo sacerdote. Para os homens o seu nome é Jesus, mas da parte de Deus ele é o Cristo, Messias ungido e enviado a nós. Tendo Cristo se humilhado ao vestir pele humana e vencer o mundo, o pecado e o diabo, na cruz oferecendo-se a Deus como único e definitivo sacrifício por nós, pelos nossos pecados a Deus, o próprio Deus o consagrou como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está agora, neste momento, à destra de Deus Pai ressurreto, porque venceu a morte. E o que é que Jesus está fazendo, pregador? Intercedendo por nós.
Será que você consegue pensar por um minuto comigo aqui nessa tarde? Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. O autor anônimo aos Hebreus, no capítulo número 4, versículo 14 ao 16, ele disse: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Nós não temos só alguém que nos representa, nós temos alguém que conhece as nossas dores. Nós temos alguém que conhece as nossas fragilidades. Nós temos alguém que conhece as nossas ansiedades. Nós temos alguém que conhece os nossos temores, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que venceu a morte e hoje está vivo para todos sempre, amém. Permita-me lhe dizer que nesta tarde aqui, jovem, eu não darei a Maria, a guias, a forças da natureza, a ancestrais, a santos beatificados, a pais espirituais ou a qualquer outro, o título que é dado somente a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Na hora das minhas necessidades, eu não clamarei a Maria, uma força da natureza, um santo beatificado, ou algum ancestral antepassado. Eu direi: Jesus Cristo, nosso Senhor, compadeça-te da minha alma, e Ele à direita de Deus orará por nós. Vamos avançar. O nosso segundo representante. Se por um lado nós temos um sumo sacerdote eterno, do outro lado nós temos alguém que nós chamamos de meigo, consolador, advogado. Você já ouviu falar no Espírito Santo? O mesmo Cristo que subiu aos céus, cumpriu a sua função de sumo sacerdote eterno logo após chegar ressurreto diante de Deus. E qual foi? Em João 14,16 ele disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Espírito Consolador, que o mundo não tem e nem pode receber, mas Ele estará em vós e habitará em vós para sempre. Jesus está à destra de Deus, mas o Espírito Santo não está fora e nem distante, Ele está dentro. Ele está em nós. Dentre muitas funções que nós damos ao Espírito Santo, uma das suas funções é ser o nosso paracleto, que significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro, para ajudar, para auxiliar. Aí vem a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, escreve: do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos conforme a vontade de Deus. A gloriosa e intensa ajuda do Espírito ao nosso favor, nos momentos da nossa fraqueza, quando não conseguimos expressar as nossas necessidades em oração, o Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis, que vai além de palavras ou emoções.
mas ele intercede a Deus pelos santos conforme a vontade do próprio Deus. Quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos expressar aquilo que precisamos, observe o que a carta aos Romanos diz: de acordo com a vontade de Deus. Diga comigo: de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus em resposta às suas orações se alinhará com aquilo que você espera, mas eu tenho a certeza daquilo que o versículo de 28 de Romanos 8 completa para nós, dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós nos daremos de frente com um não em oração. Às vezes Deus não vai abrir a porta que queremos. Às vezes nós não vamos receber o milagre que nós tanto pedimos. Mas até os nãos de Deus são necessários para nos manter humildes no mesmo propósito, perseverante oração. Porque os nãos de Deus em oração nos mostram que na dependência da oração nós não aconselhamos a Deus. Eu concordo com C.S. Lewis que a oração não é um meio para nós dizermos a Deus o que Ele tem de fazer, ou para persuadir a Deus a fazer a nossa vontade. A oração em algumas ocasiões é para descobrirmos o que é que Deus tem a fazer naquele momento. Vocês estão aqui nessa tarde ou não? Eu acho que eu devo parar por aqui. Às vezes os nãos de Deus são necessários para nos mostrar que nós não somos deuses falando a outro Deus. Nós somos filhos no cuidado de um pai que sabe o que é melhor para nós. Um belo dia, enquanto Jesus Cristo clamava agonizantemente no Getsemane, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus lhe deu um não, pois Isaías 53:10 diz: ao Pai agradou moê-lo pelas nossas transgressões. Enquanto o velho apóstolo dizia: o espinho está aqui e está doendo, Deus lhe disse: não, eu não tiro e ratifico, o espinho irá permanecer aí, mas a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Os nãos de Deus vêm nos lembrar que devemos estar alinhados com a vontade de Deus. Às vezes o mar não vai se abrir, às vezes as portas não vão se escancarar, mas do alto céus ouviremos a voz de Deus nos dizer: a minha graça te basta. Eu quero caminhar para finalizar, embora tivesse algumas coisas ainda mais a dizer, mas para nós não sermos enfadonhos nessa tarde, devido ainda à dinâmica de talvez algumas possíveis outras atividades, eu gostaria de partir para um último ponto e a conclusão. Eu sei, pastor Agábio, que sempre que nós falamos de oração, nós sempre nos lembramos assim: milagres, bênçãos, portas abertas. A maioria de nós, quando recorre constantemente em oração, geralmente é quando está com uma causa impossível a ser resolvida, um parente doente, uma porta que precisa ser aberta.
Mas e se eu lhe disser aqui nesta tarde que o melhor da oração não são as bênçãos? O melhor da oração não são os milagres. Porque se Ele decidir disser não para cada uma das nossas orações, para todas elas, por que nós vamos continuar orando? Não é para ver se conseguimos persuadir a Deus a mudar a sua vontade, mas sim porque o melhor da oração não são bênçãos, milagres ou respostas. O melhor da oração é uma pessoa. É o próprio Deus. Olhe para mim nessa tarde, olhe para mim. Talvez se você esquecer de tudo que eu preguei até agora, mas você se lembrar só disso, eu vou voltar para Minas Gerais satisfeito. Olhe para mim nessa tarde. Se nós dobramos os joelhos para orar, e a nossa oração se resume a uma mera lista de pedidos extensa e enorme, que nós queremos que Deus resolva, me desculpe, nós estamos perdendo o melhor prazer da oração. O melhor da oração não é quando os nossos pedidos são respondidos. O melhor da oração é quando a nossa alma está em íntima comunhão com Deus. A oração é, antes de tudo, o acesso à intimidade. Me perdoe. Se nós dobramos os joelhos e temos dificuldade de passar 45 minutos em oração sem reclamar ou murmurar, nós não temos prazer em Deus. E se nós não temos prazer em Deus, duvide se nós amamos a Deus. Você já parou para perguntar o porquê Jesus orava? Ele não precisava de milagres, ele não precisava de bênçãos ou respostas. Afinal de contas, ele permaneceu sendo 100% Deus em toda a sua existência. Mas ele orava para estar em comunhão com o Pai. Há momentos que o nosso quarto de oração se torna um jardim restaurado. Eu quero lhe perguntar, e você me responde em alto e bom som agora: Adão precisava de algum milagre no Éden antes da queda? Adão precisava de alguma bênção no Éden antes da queda? Adão precisava de alguma resposta urgente no Éden antes da queda? Então me responda, qual era o prazer deste homem todos os dias na viração do dia? Deus, apenas Deus. O que deve nos mover ao quarto de oração é apenas Deus. O que deve nos manter de joelhos é apenas Deus. O que deve nos fazer demorar em oração é apenas Deus. Porque há momentos que o nosso quarto de oração se torna um jardim restaurado, eco do Éden antes da queda. Quando o nosso coração se deleita no Senhor e encontra abrigo à sombra das suas asas, nós olhamos para as nossas causas, e nesse ambiente as urgências legítimas não desaparecem, mas perdem a sua prioridade diante da santidade, da glória e da majestade de Deus. A beleza da santidade de Deus relativiza nossas ansiedades. A alma se aquieta e o clamor deixa de ser apenas por intervenção e passa a ser para que Deus se revele. E nós fazemos como Moisés em Êxodo 33:18: eu já vi os teus milagres, eu vi o que tu podes fazer, mas uma coisa eu te peço agora: mostra-me a tua face.
Eu quero encerrar com a sua ajuda. Segure a mão de um jovem ao seu lado e diga: esse é o ponto mais alto da vida de oração. Desejar Deus acima de todas as coisas. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você deseja Deus? Vou perguntar de novo e seja sincero. Você deseja Deus? Então por que a oração não nos é interessante? Se ela é o único meio para obtermos comunhão com Deus. Por que nós gastamos tão pouco tempo? E agora eu vou ser bem enérgico no que eu vou dizer. Porque enquanto eu falo sobre essa tarefa, alguns não têm paciência de permanecer sentados e ouvir. Porque enquanto olho daqui, outros estão perdidos, mexendo em seus celulares. Não estou jogando indireta, é direta mesmo. Por quê? Por quê? Por que que nós não oramos mais? Por que que os nossos cultos de oração estão vazios? Por que que nós lotamos na nação brasileira estádios no sábado, mas os matutinos e as consagrações estão sem ninguém? Por quê? Por quê? Por que que quando os nossos congressos se aproximam, eu sei, pastor Agábio, eu sei, que os líderes de jovem têm que implorar: gente, chega cedo, vamos fazer um relógio de oração. Chega no culto cedo, dobra os joelhos, ora. Tem que implorar. Eu me pergunto, será que nós temos prazer em Deus? Será que Deus nos é interessante? Para que possamos orar mais, a fim de que o nosso coração adentre ao coração do nosso Pai. Você pode fechar os seus olhos? Pai, restaura a nossa sede, Senhor. Restaura a nossa fome por Ti. Acende outra vez o desejo de nos de procurar desesperadamente em oração. Desesperados, de maneira a lhe procurar dia e noite sem exceções, a fim de que possamos contemplar mais da sua beleza, a fim de que possamos olhar em seus olhos e vejam quão lindos são, olhos como chama de fogo ao nos consumir, a beleza de sua glória, que no esplendor da sua presença brasas de fogo se acendem, que na euforia do nosso coração encontremos descanso na calmaria de que Tu és o nosso Pai.